Falando agora um pouquinho mais do Flamengo, para essa partida está de volta a possibilidade de Luiz Araújo ou Cebolinha terem uma nova chance e darem descanso a Bruno Henrique, que atuou por 2 jogos seguidos. Gabigol e Pedro têm revezado minutos e não mais atuado, eles não têm mais atuado juntos, né? Nem Pedro nem Gabigol no time titular, né? Ou é um ou é outro. E na defesa, os desfalques de Davi Luiz, Ayrton Lucas e Pulgar por lesão devem se manter, com a permanência de Felipe Luiz após a excelente apresentação contra o Grêmio. Outro que jogou bem e é dúvida, tá? O Felipe Luiz, a gente não sabe se vai permanecer na lateral esquerda, até aquilo que a gente já vinha comentando no programa, veterano, experiente. E tem ali, né, os minutos bem administrados pela comissão técnica do Flamengo. Wesley, suspenso para o jogo da volta da Copa do Brasil, pode dar lugar a Varela, que também precisa de ritmo de jogo. Libertadores chegando para o Flamengo, Mauro César, o São Paulo que já gosta de mexer no time. Agora é a oportunidade perfeita para ele mexer ainda mais nesse time do Flamengo, Mauro. Pois é, eu acho até que ele precisa girar mais o elenco mesmo, né? Eu acho que é necessário que ele reveze mais os jogadores e é provável até que ele faça isso talvez nessa partida, né? Colocando no banco alguns titulares e dando sequência aí, dando condição de jogo para outros atletas. Não acho que ele deveria montar 2 times, um A e o B, mas misturar mais, né? De repente o Pedro começar um jogo, aí agora, como você falou, o Bruno Henrique ser poupado, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha para começar jogando, dá uma oportunidade de novo ao Matheus França, que voltou de lesão, não foi vendido, né? Aliás, o Flamengo recusou aí propostas do Crystal Palace, o jogador não deve sair, pelo menos a priori, a não ser que subam a oferta. E está bem difícil, né? O Claudinho já está fora de cogitação para esse momento, né? Praticamente fora, falta só o Flamengo definir isso oficialmente, mas não vem, muito caro. E o Wendel tem uma chance cada vez menor, né? E o Wendel, o jogador do Flamengo nem queria, né? Acabou, por força das circunstâncias e até pelo empenho do jogador para tentar voltar para o Brasil, entrando na pauta, mas o Zenit quer mais dinheiro e é possível que o Flamengo não contrate ninguém nessa janela aí. É possível até que mais ninguém, né? Já contratou alguns. É possível que não contrate mais ninguém. Eu continuo achando que para contratar o jogador mais ou menos, para depois dizer que contratou, é melhor não contratar ninguém. Você tenta numa outra janela, o De La Cruz, outros jogadores que possam fazer mais diferença, né? Porque se você eleva o nível do time, aí depois você fica trazendo um jogador mais ou menos para completar elenco, para dizer que contratou, não adianta nada. Aí você fica com o que tem, que já é muito bom, vamos combinar, né? O São Paulo já tem um material humano muito bom. Ele, perdi o Vidal, quero outro cara que possa fazer essa função. Peraí, então você pode muito bem se virar com o que você tem ali. Tá muito bom. Eu acho que não dá para reclamar. Pode ficar melhor? Ok, faça mais investimentos, mas também não pode fazer maluquice, né? Se o Zenit pede 25, 30 milhões de euros pelo Claudinho, obrigado, tchau. Aí é fora das condições. É aquela coisa, é uma questão de ser coerente. Por que eu critico o São Paulo contratar o Rames se o São Paulo não consegue pagar salário em dia? Pelo menos o noticiário diz isso, atrasa sempre lá o direito de imagem. É um jogador caro, então por que o São Paulo não acerta a sua vida para contratar um Rames Rodrigues da vida? Então fica sempre nessa roda viva. É o problema do futebol brasileiro. E a mesma coisa, o Flamengo tem grana para contratar, mas tem um teto. Não pode chegar, contrata qualquer um, é 30, 40, não pode ser assim também. Qual o seu limite? É 15 milhões de euros, que é uma belíssima grana? Não dá, então não contrata, vai ficar com o que tem. Não pode fazer maluquice, se endividar, fazer coisas que estão fora do seu alcance. Até os times mais ricos do mundo, em algum momento, eles têm um limite. A única contratação, assim, algumas que você vê que são loucas, são tipo do Neymar pelo PSG, mas aí não é nem um clube, né? É um país rico, né? Que vai lá e contrata o jogador. Aí, 220 milhões de euros lá atrás, quando foi para o Paris Saint-Germain. Aí é outra história, aí é outra realidade. Então, acho que a torcida fica meio na bronca, que o torcedor de futebol no Brasil, especialmente, ele tem um fetiche por contratação, né? O time ganha de 5-0 de um rival, no dia seguinte o cara quer saber do mercado da bola. Mesmo que seja mentira. Quase sempre é mentira as notícias que os caras publicam por aí. Quase sempre é cascata. Alguma coisa você vai filtrar e é verdade. A maior parte é mentira. É gente querendo faturar em cima da sua boa fé. Mas o fato é que eu acho mais razoável não contratar ninguém do que contratar se for por patamares financeiros que o clube não possa honrar ou que vá comprometer as finanças do clube. Eu me lembro, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli, foi um pedido do Jorge Jesus, lá atrás. Aí ficou muito próximo de contratar, muito próximo. Aí era ele e o Mino Raiola, falecido, né, há pouco tempo, o empresário, né? O Flamengo estava lá negociando com o empresário do Balotelli. Aí o Balotelli e o Mino Raiola colocaram algumas cláusulas a mais no esboço do que seria o contrato, né, que elevou demais o valor. Quando isso aconteceu, bateu no financeiro do clube e o financeiro falou, não, aí não dá, passou. O nosso teto está aqui, ó. O Balotelli nós temos essa grana. Passou para cá, esquece. Eu acho que tem que ser assim. Todos deveriam ser assim. Todos os clubes deveriam ser geridos dessa maneira.
Não pode. Mesmo aqueles que têm melhor condição financeira. Tem aquela frase, né? Vender o almoço para pagar a janta, né? O que muitos clubes brasileiros fazem. Fazem. Por isso que eu acho que a discussão da receita de televisão é rasa. Muitos colegas falam disso como se resolvesse. A gente tem que cobrar duas coisas. A melhor distribuição do dinheiro da televisão, e não é só isso que os clubes arrecadam, eles arrecadam de várias outras formas, né? Se o Flamengo faturar 1 bilhão e 200 por ano, uma parcela significativa é direito de televisão. Sim, e premiação também pelos resultados esportivos, que está uma coisa ligada à outra. Do brasileiro, você paga mais para quem tem também uma colocação melhor. Mesma coisa que acontece com a Copa do Brasil e tudo mais. Mas, além disso, tem que ter boa gestão. Porque não adianta você pegar o dinheiro todo e entregar na mão do dirigente que faz bobagem. Ah, não, vamos pagar mais aqui para o time Rosita Sofia Futebol Clube. O dirigente é o maluco, vai lá e contrata mais até do que ele pode, ele vai comprometer a receita toda e vai ficar no mesmo. Cobra-se muito pouco a gestão. Só se fala de... Eu acho que tem que dividir melhor, tem que melhorar. O Fortaleza tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais, claro. Estou falando Fortaleza porque o Fortaleza, mesmo ganhando muito menos que a maioria da Série A, quase todos, ele tem boa gestão. Então, quem quer ser o Fortaleza? Né? No sentido da gestão. Quem quer ser o Fortaleza? Todo mundo bate, que legal o Fortaleza, que bonito, né? E tal. Mas ninguém quer ser o Fortaleza. O Fortaleza estava na Série C, gente. Não conseguia subir. O clube foi fazendo um trabalho. Hoje o Fortaleza contrata jogadores de times aqui do Sul-Sudeste. Contrata. Os jogadores saem daqui e vão para lá porque paga em dia, é estruturado, é competitivo, mantém seu técnico. Então, quem quer ser o Fortaleza? Ninguém quer ser o Fortaleza. Todo mundo quer ser o Palmeiras, o Flamengo, sem poder ser. No sentido de contratar, de fazer... de se vender em aventuras até. Mas, infelizmente, esse discurso, essa conversa, essa pauta, essa linha de pensamento, ela não agrada o torcedor em grande parte. Então, muita gente prefere falar sobre outras coisas. Ô, Mauro, deixa eu fazer uma pergunta. Em termos financeiros, né? O Flamengo é o time hoje que mais fatura, acima a casa de 1,5 bilhão, né? Quase 2, né? Você pega o Campeonato Carioca, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, essas receitas, vamos supor que o Flamengo ganhe tudo. Dá 500 milhões de premiação? Não. Essas competições todas juntas. Todas juntas, se ganhar o brasileiro, tudo ganhar as 3? Acho que passa disso. Passa disso? Acho que passa. Se ganhar as 3, acho que passa. E a gente está aqui falando, o Mauro citou o Fortaleza, e também a gente estava aqui comentando o São Paulo, essas contratações, essas tentativas no mercado da bola. De maneira mais recente, o São Paulo tentou o Marinho e o Marinho não veio para o São Paulo. Fortaleza foi lá e conseguiu pegar o jogador, trazer o jogador. Até o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, deu uma entrevista dizendo que ele foi conversar com o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, e falou, é como se na Argentina o jogador deixasse de ir para o Boca Juniors e fosse para o Defensa e Justiça. E valorizou muito nessa contratação do Fortaleza, organizado financeiramente, conseguiu oferecer ali um bom contrato para o Marinho, que escolheu, né, o projeto do Fortaleza e não o São Paulo, né, agora até de maneira mais recente. Né, a gente está falando aqui desse mercado da bola, falando do Flamengo, que tentou o Claudinho, não conseguiu. A informação é que o Zenit aumentou o valor para 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, e o Flamengo não vai pagar a diferença de 10 milhões de euros na comparação com o que ofereceu, tá? Já em relação ao meio-campista Wendel, também do Zenit, a negociação pode acontecer até o fechamento da janela na próxima quarta. O staff do jogador e também o atleta estão em Moscou, porque até a semana passada o Wendel estava no Brasil, viajaram para se apresentar ao Zenit. Depois até vou dar uma conferida aqui, acho que ele não foi inscrito ainda no campeonato russo. Então, fica a expectativa. Mas também entra naquilo que a gente falou, Zenit com vários brasileiros. O Malcom foi para o futebol saudita. Liberar o Claudinho, que é titular absoluto, seria muito difícil. O Malcom com 60 milhões de euros, né? Sim. O que é isso? O Wendel, que também é um jogador que atua com frequência, e tem também o Douglas, né, que é lateral. São os 4 brasileiros aí do Zenit, e esses 4 jogam com frequência, são titulares lá. Liberar todos os brasileiros seria muito difícil para o Zenit, que, como a gente viu até na negociação com o Yuri Alberto, é um time que pega pesado aí no mercado da bola. Flávio, Vampeta, o Flamengo desistiu da contratação do Claudinho. Eu acho que você precisa ter pé no chão. Não importa que você tenha dinheiro eventualmente. Eu gosto muito da postura que o Palmeiras está adotando. Se você tem dinheiro, você contrata. Se não tem, você não contrata. Até porque o Flamengo não é um time qualquer. Se o Claudinho viesse, seria legal. Ajudaria. Mas se não vier, dá para ganhar Libertadores, né? Dá para ganhar Copa do Brasil. O brasileiro ficou mais difícil, mas assim está lá na briga. Com o Claudinho ou sem o Claudinho.
Então, o elenco do Flamengo, eu acho que não dá para você começar a enfiar o pé na jaca, porque senão você volta naquele estágio anterior. Quando o Flamengo tinha dificuldades terríveis, quando o Palmeiras tinha dificuldades terríveis. Não é você sair de uma situação complicada, é você não voltar para aquela situação. Senão não tem muito sentido. Então eu acho que está certinho. Não dá para ter qualquer custo, a qualquer preço. Não acho que o futebol, que as coisas possam funcionar assim, não. Acho que está correta a postura do Flamengo de ter os seus limites. Como acho que o Palmeiras também é outro tema, mas acho que a Leila tem razão de segurar também, quando acha que o dinheiro vai estar acima do que pode pagar. E tem o Wendel aí, mas a gente olha para o elenco do Flamengo com Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Alan. Também o Flamengo já contratou o Alan. Não é que você está matando o cachorro a grito. Mas Vitor Hugo também faz essa função. A gente está falando aí de 6 jogadores, né? 6, 7 jogadores que já fazem, né, e atuam na mesma faixa de campo do Wendel, né? Então também, se não vier, né, Vamp, já tem muitas opções, né, o Flamengo para esse setor. Mas a gente sabe que o São Paulo gosta de reforço. Necessita de reforços, tem um meme, né? Você viu que ele chega a ser segundo colocado no Olympique de Marseille, estava na Liga dos Campeões, né? Onde todo mundo sonha em estar para o principal campeonato do mundo. Ele não vai ter, então brigou, foi embora. Ele podia chegar assim, não, tá chegando no presidente, cada reforço do presidente não tem. Tá bom, não tem, eu vou jogar a Liga dos Campeões, não cai. Liga dos Campeões não cai. Não tem rebaixamento. Eu lembro aqui daquela história no Santos lá do José Carlos Pérez, né? Não quero me encontrar com o São Paulo nos corredores nem a pau. Eu fico no meu lugar, na minha sala, ele fica na dele. Faço de tudo para não me encontrar com ele. Porque toda vez ele chega, preciso desse jogador, quero isso aqui, quero isso aqui. Falava nueve. Eu quero um nueve. E aí ele trouxe o Bruno Henrique, que não é nueve, mas foi bom, né? Pro Santos na época, o Soteldo também. Agora o Soteldo não tá jogando mais nada, tá afastado aí, mas na época resolveu pro Santos. Foi sim. Mas também teve a contratação do Cueva, que não deu certo, e várias outras aí, que ele forçou pra caramba pra trazer e não deu certo. Não dá pra enfiar o pé. Não dá pra enfiar o pé. Acho que você tem que ter, como em tudo na vida, né, Pedro? Eu sei que você tá comprando um Porsche. Você pensou pra caramba pra comprar o Porsche. Não foi assim. Você tá fazendo orçamento faz tempo, né? Não, mas na verdade, qualquer coisa você tem que tomar cuidado, pô. Não é assim que as coisas funcionam. E o clube é diferente. Pra gente poder fechar aqui o assunto Flamengo e Atlético, a situação do Matheus França. Desde que o interesse de fora pintou para o Matheus França, o atleta praticamente não atuou mais com a camisa do Flamengo. Durante a janela de transferências, foram somente 2 partidas, somando cerca de 20 minutos em campo. O interesse do futebol europeu para cima do Matheus França é antigo, mas o Crystal Palace da Inglaterra é quem saiu na frente na disputa. O Flamengo recusou a proposta na casa dos 20 milhões de euros, sendo 15 milhões mais 5 milhões em bonificações, e aguarda uma contraproposta para mais uma rodada de negociação. O planejamento inicial era uma venda na casa dos 25 milhões de euros. Depois o Flamengo admitiu chegar a esse valor, incluindo bonificações. Até a chegada de Sampaoli, Matheus França era praticamente o 12º jogador do Flamengo. Com o Vitor Pereira, a média era de 43 minutos por jogo. Desde que o argentino Sampaoli assumiu, o atacante diminuiu bem a minutagem e agora possui uma média de apenas 36 minutos. Ele também contou com um azar nos últimos tempos e desfalcou o Flamengo com dores no joelho e no pubis. Mauro César, o Flamengo está certo em não utilizar o Matheus França para não machucar o jogador aí em meio a essa rodada de negociações, Mauro? Ele estava machucado, né? Também um bom tempo ele ficou machucado, por isso também ele não foi muito aproveitado. Agora já está disponível há 2 ou 3 jogos e também acabou não entrando, né? Não sei se existe uma recomendação da diretoria para o São Paulo só utilizar em último caso, para evitar algum problema. Ou se o São Paulo, de repente, observando o comportamento do jogador, acha que ele não está muito com a cabeça voltada para aquilo, eu não sei, a gente não tem informação. Ou se é uma simples opção do técnico, né? Eu acho que ele pode ser mais bem aproveitado e é possível que ele seja vendido ainda, porque geralmente, quando chega na... Já falei sobre isso aqui, como é que funciona a janela? Por que o último dia, aliás, alguns sites até fazem um ótimo trabalho de acompanhamento da última janela, aqui fora do Brasil, porque o último dia é um frenesi, né? É uma loucura. Por quê? Porque acabou o prazo. Então, vamos supor, eu faço uma proposta para contratar um jogador. O clube resiste. Eu vou subir quando? Eu olho para o mercado, vejo outras opções. Aí eu giro, eu volto para aquele jogador. Não consegui ninguém. Eu falo, cara, eu preciso do cara, vou ter que investir um pouco mais. Aí eu vou subir quando? Não vou subir a proposta um mês antes, eu vou subir no final.
para ver, os dois esticam a corda, isso acontece muito. Aí quando dá aquela esticada, às vezes chega num acordo. Então pode ser que ele suba uma proposta para a faixa, casa aí dos 20 milhões de euros ou de libras, né? E aí o Flamengo acaba vendendo o jogador. E também tem outra questão, além do valor, nessas negociações pesa bastante a questão dos bônus, né? Então você pode colocar bônus assim, Matheus França faz o gol na final da Copa do Mundo. Esse tipo de bônus, peraí, o clube não tem que aceitar. A chance de isso acontecer é mínima. Mas atingir X partidas como titular, X gols ou assistências na Premier League, se jogar e tal, aí você tem, de repente, metas factíveis que podem significar mais dinheiro para o clube que está vendendo. Então tudo isso entra na discussão. É possível que ele acabe sendo vendido e o detalhe que é importante frisar. A compra, a tentativa de contratação de outros atletas não passa pela venda do Matheus França. São coisas distintas. Não tem que vender A para comprar B. O Flamengo tem ali um orçamento para contratar alguém, que não conseguiu ainda, né? Claudinho, Wendel, tentou de la Cruz. E a venda do Matheus França, ela não está ligada a isso. E o clube até já atingiu as metas de vendas estipuladas para esse ano com a negociação do João Gomes, lá no começo de 2023. Mas a tendência é que esse jogador saia. Ele já está há muito tempo sendo observado pelos times lá de fora, já Newcastle, Chelsea, Crystal Palace. Alguém acho que vai acabar levando, ele vai acabar indo para lá. O Ângelo já está lá no Chelsea, né? E o Pochettino parece que já está gostando lá de ver, lá nas atividades e tudo. Falaram que ele ia ser emprestado, já estou achando que ele vai acabar jogando. Vai acabar ficando por lá. O Chelsea está fazendo uma tremenda reformulação no seu elenco, limou vários jogadores, muita gente chegou no passado, para fazer uma mudança profunda. E de repente pode até uma surpresa, de repente um clube como o próprio Chelsea chega na reta final, que eu falei, gira. Aí depois fala, não contratamos. Tem aquele garoto lá, vamos tentar, quanto a gente pode oferecer? Tanto, chega, oferece e leva o jogador. Pode ser que ele saia ainda, acho que é uma questão aí para ser definida ao apagar das luzes aí na reta final da janela.